Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal Lua Educativa. Eu sou a professora Luciane de Deus e hoje na nossa aula, a segunda aula sobre oficinas pedagógicas, nós vamos discutir sobre benefícios das oficinas pedagógicas e trazer também alguns exemplos práticos que podem ser colocados nas suas aulas, no seu dia a dia dentro da sala de aula, tá bom? Na aula anterior, compreendemos o conceito de oficina pedagógica e aprendemos como organizá-la. Agora vamos conhecer seus principais benefícios e analisar algumas possibilidades de aplicação em diferentes áreas do conhecimento. O primeiro grande benefício das oficinas pedagógicas é tornar o estudante protagonista da aprendizagem. Quando o aluno participa ativamente da construção do conhecimento, ele compreende melhor os conteúdos trabalhados dentro da sala de aula e consegue relacioná-los com situações reais, situações do seu dia a dia. Outro benefício é o aumento da motivação. As atividades práticas despertam curiosidade, envolvimento e interesse, tornando as aulas mais dinâmicas e participativas. As oficinas também favorecem o desenvolvimento de competências previstas na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, como pensamento crítico, criatividade, comunicação, colaboração, resolução de problemas e autonomia. Além disso, promovem a aprendizagem significativa, pois os estudantes aprendem fazendo, investigando e refletindo sobre suas experiências. Outro aspecto importante é o fortalecimento das habilidades socioemocionais. Por quê? Durante as oficinas, os estudantes aprendem a trabalhar em equipe, em grupo, respeitar opiniões diferentes, dividir responsabilidades, lidar com desafios e desenvolver empatia uns pelos outros. Essas experiências contribuem para uma formação integral do aluno. Agora vamos conhecer algumas sugestões de oficinas que você pode aplicar dentro da sua sala de aula. Uma oficina de leitura, por exemplo, pode transformar um livro em diversas atividades. Após a leitura, os estudantes podem criar dramatizações, entrevistas fictícias com personagens, quadrinhos, mapas conceituais ou finais alternativos para a história. Através da leitura de um livro, o professor tem várias alternativas para trabalhar, tem vários recursos, ferramentas que ele pode estar utilizando para fazer com essas crianças. E aí, lógico que o interesse pelo livro vai ser muito maior, porque ele vai estar interagindo mesmo, participando mais do que só lendo apenas. Na área de ciências, por exemplo, uma oficina sobre alimentação saudável pode incluir a análise de rótulos de alimentos, a classificação dos nutrientes, a elaboração de cardápios equilibrados e uma campanha de conscientização para a comunidade escolar. O professor pode, inclusive, pedir para os alunos trazerem rótulos de alimentos de casa, E, em conjunto, analisar como que esse alimento foi feito, o que ele tem de calorias, os nutrientes, se são alimentos que sofreram alguma alteração ou não, tudo isso o professor vai trabalhar nessa oficina. E também, assim, despertando a curiosidade, para comer alimentos mais saudáveis, para ajudar a colocar a mão na massa. Ele pode fazer uma oficina de mão na massa mesmo, Como mostra a figura aqui. Fazer uma pizza com as crianças, elaborar um alimento fácil de ser praticado, de ser feito, elaborado com os alunos, e que eles possam experimentar ao final, tá bom? Em arte, uma oficina de releitura de obras permite que os estudantes conheçam artistas, analisem estilos e produzam suas próprias interpretações utilizando diferentes técnicas e materiais. Isso também é muito legal de fazer. O professor pode escolher um artista para trabalhar com eles, uma obra em especial, e pedir que esses alunos façam a releitura desse quadro, dessa pintura, e fazer uma exposição dentro da escola. Fica muito interessante, desperta a curiosidade dos alunos e o interesse por artes também. Na disciplina de língua portuguesa, mais uma vez, uma oficina de produção de jornais escolares pode envolver entrevistas, reportagens, fotografias
revisão textual, diagramação e divulgação do material para toda a escola, ou até mesmo para a comunidade, né, familiar que essa escola se encontra. Os alunos podem fazer o jornalzinho da escola, né? O que aconteceu na escola nesses tempos, quais são as notícias, o que tem de novo, o que é o assunto, né? Que pode ser trabalhado com esses alunos e se transformar no jornalzinho da sala de aula, no jornalzinho da escola, tá bom? Na matemática, uma oficina de educação financeira pode simular situações do cotidiano, como planejamento de compras, controle de gastos, cálculo de descontos e elaboração de orçamentos familiares. O professor pode estar trabalhando, né? Tem bastante professor que já trabalha com isso, fazer um mercadinho dentro da sala de aula, né? Pedir novamente que os alunos tragam só que embalagens de produtos vazias, né? Etiquetar com preço e fazer de conta que é um mercadinho, né? Trabalhar com dinheirinho também, aquele dinheirinho de brinquedo, né? Que tem, para eles saberem também trabalhar as notas, o valor do dinheiro e junto com isso, né? Planejamento das compras, o que eles podem gastar, o que cada um vai poder comprar, se tem que dar troco ou não, tudo isso é bem interessante, tá? Fazer essa oficina com um mercadinho de preferência, colocar um aluno no caixa e ir revezando, né? Enquanto os outros são clientes. Isso também, eles gostam muito desse tipo de experiência. As oficinas também podem ser interdisciplinares. Por exemplo, uma oficina sobre consumo consciente pode integrar ciências, matemática, geografia e língua portuguesa ao mesmo tempo. Os estudantes pesquisam dados sobre desperdício, realizam cálculos, produzem gráficos, escrevem textos informativos e apresentam propostas para reduzir o consumo de recursos naturais. Não é? A oficina não precisa ser presa somente a uma disciplina ou componente curricular. Ela pode estar utilizando várias disciplinas ao mesmo tempo, né? Independentemente do tema escolhido, algumas recomendações são importantes. O professor deve estabelecer objetivos claros, organizar previamente os materiais, sempre antes, né, da oficina, definir o tempo de cada etapa, acompanhar continuamente os grupos e estimular a participação de todos, não é? Deixar o material previamente preparado, definir, né, o que cada tempo, o que vai ser primeiro, o que vem depois, a sequência dessa oficina pedagógica, tá bom? Nós vamos ver isso mais à frente. A avaliação também merece atenção. Nas oficinas pedagógicas, ela não acontece apenas ao final da atividade. O professor observa todo o processo, a participação dos alunos, colaboração, resolução de problemas, criatividade dos grupos, argumentação, comunicação e qualidade das produções desenvolvidas. Tudo isso, né, o professor vai estar avaliando no final da oficina pedagógica que ele vai se propor a fazer. Ao término da oficina, recomenda-se realizar uma roda de conversa para que os estudantes compartilhem suas aprendizagens, relatem dificuldades, proponham melhorias e reflitam sobre o percurso realizado. Vamos discutir, né? Como é que foi a experiência, o que eles acharam, e se eles, através desse feedback que o professor faz com os alunos, ele consegue saber se atingiu ou não o objetivo que ele se propôs, né? Com essa oficina pedagógica. Ele conseguiu ensinar o que ele queria para os alunos? Não é? Então, cada aluno vai colocar ali o que ele achou, o que ele pensou, como é que foi a experiência para eles, e assim o professor também vai observando se essa oficina pedagógica deu certo, né? Ou não, e o que poderia mudar, né, ter sido feito diferente. Esse momento de reflexão sobre o que foi trabalhado fortalece a aprendizagem e ajuda os alunos a desenvolverem autonomia e pensamento crítico. É muito bom ouvir do aluno o que é que ele achou da experiência, se ele acha que foi boa, se ele acha que poderia ter mudado alguma coisa ou não, se poderia ter feito alguma coisa diferente do que ele fez. Tudo isso é muito bom para trabalho em equipe, trabalho em grupo, né? E para que ele também desenvolva seus próprios pensamentos, né? Agora eu trago para você um exemplo de uma oficina prontinha para você aplicar, tá? Só um exemplo, né? Uma sugestão. Oficina pedagógica O Jardim das Emoções. Público-alvo: crianças entre 5 a 8 anos. Duração: 60 minutos.
Tema: Educação emocional e desenvolvimento socioemocional. Objetivo geral: desenvolver nas crianças a capacidade de reconhecer, nomear e expressar suas emoções de maneira saudável. Quais são os objetivos específicos? Identificar emoções básicas, estimular a comunicação e a escuta, desenvolver empatia, incentivar o trabalho em grupo, fortalecer a autoestima. Quais são os materiais que você vai precisar? Cartolina verde para formar um jardim, flores de papel coloridas, lápis de cor, giz de cera, cola, tesoura sem ponta, palitos de sorvete, cartões com rostos, né? Demonstrando emoções, alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa e calma, música infantil suave. Se você não tem todos esses materiais, você pode adaptar com certeza, está dentro do seu orçamento, dentro da sua rotina. Quer que você pode substituir? Substitua, tá? Não é obrigatório, né? A seguir o pé da letra. Desenvolvimento da oficina. Primeiro vai ser a acolhida, aí você estipula o tempo. Lembra que a oficina você tem que estipular um tempo para cada acontecimento. Uns 10 minutos mais ou menos. Receba as crianças em roda e pergunte: como vocês estão se sentindo hoje? Cada criança escolhe um cartão com a emoção que representa seu sentimento naquele momento. Contação de história. Estipule mais ou menos 10 minutos também. Conte uma história sobre um pequeno jardim onde cada flor representava uma emoção diferente. Se você já tiver um livro também, não é, que dá para usar aqui, fica até melhor, não é? Todo mundo, se alguém tem alguma história que já sabe, né, que já usa, pode estar usando também. Durante a narrativa, converse com as crianças. Quando você fica alegre, o que te deixa triste? Você já sentiu medo? O que faz quando está bravo? Vai perguntar as emoções das crianças. Agora nós vamos para a atividade prática, que vai demorar mais ou menos uns 25 minutos. Cada criança recebe uma flor de papel. Ela desenha um rosto representando uma emoção e escreve, ou o professor escreve, né? Se a criança for menor, ainda não souber escrever direito, uma situação em que sente aquela emoção. Depois, cola sua flor no grande jardim das emoções. Ao final, o mural fica cheio de flores representando diferentes sentimentos. Depois, o professor vai fazer uma pequena dinâmica. Utilizando os cartões, o professor faz pequenas dramatizações. Exemplo: um colega caiu no recreio. As crianças dizem: como ele pode estar se sentindo? O que podemos fazer para ajudá-lo? Tá bom? E assim vai fazendo até com todos os alunos, né, para que todos possam participar. E vai encerrar assim. Em roda, cada criança completa a frase. Hoje eu aprendi que cada criança aprendeu. Não é bom que o professor estimule a criança a falar o que ela pensa, falar o que ela sente. Finalize dizendo: assim como um jardim precisa de cuidado para florescer, nosso coração também precisa de carinho, de respeito e amor. E vai conversar com seus alunos, né? A respeito das emoções, dos sentimentos. Isso também é muito bom para trabalhar em projetos de convivência, né? Tem escolas que trabalham, não são todas, mas tem bastante. Então, é uma dinâmica boa para estar sendo feita nessas aulas. E avaliação? A avaliação ocorrerá por meio da observação da participação das crianças, considerando interesse pela atividade, capacidade de identificar emoções, respeito ao momento de fala dos colegas, cooperação nas atividades e expressão oral e criatividade. Tá? Então, o professor pode estar avaliando os alunos através desses quesitos, né? Desses requisitos. Habilidades desenvolvidas durante essa oficina pedagógica. Vai estar trabalhando a linguagem oral, expressão emocional, coordenação motora fina, criatividade, socialização, empatia, autoconhecimento e a resolução de conflitos. Tudo isso dentro dessa oficina pedagógica, o Jardim das Emoções, né? E uma sugestão de produção final. Ao término da oficina, o mural Jardim das Emoções poderá ser exposto na sala de aula ou no corredor da escola, permitindo que outras turmas conheçam o trabalho desenvolvido e incentivando o diálogo sobre os sentimentos, né? É legal o professor fazer essa exposição do que foi trabalhado com os alunos. Fica bem bonito e eles vão se sentir mais valorizados também.
Essa oficina alia aprendizagem, ludicidade e desenvolvimento socioemocional, promovendo um ambiente acolhedor em que as crianças aprendem a reconhecer e respeitar as próprias emoções e também as emoções dos colegas. Em resumo, as oficinas pedagógicas são muito mais do que atividades práticas. Elas representam uma metodologia ativa que aproxima teoria e prática, incentiva a participação dos estudantes, promove a aprendizagem significativa e contribui para o desenvolvimento de competências essenciais para toda a vida. Agora me conta aqui nos comentários, qual dessas oficinas você já utiliza ou gostaria de aplicar na sua sala de aula, não é? Conta para mim aí qual que você já fez ou tem vontade de fazer também, tá bom? Agradeço muito você que ficou até o final dessa aula, muito obrigada. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita aqui nesse canal, convido você para fazer a sua inscrição, ativar o sininho, né, de notificações, assim tudo que for postado aqui você não perde nada. Deixar o seu joinha, assim você fortalece o nosso canal, tá bom? E se você puder compartilhar com seus amigos, compartilha também, assim você nos ajuda. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.